tem outras coisas acontecendo na parte da preparação em pintura. E agora voltou para cá para fazer as faixas nele, né? Foram 12 demãos de verniz, né? Aí para fazer um polimento sem granulação, deixar o carro liso, uma pintura espelhada, né? Pouco tempo depois começaram a aparecer algumas bolhas na pintura. Então a gente optou por fazer o serviço certo, né? Arrancar todo aquele material que estava em cima, decapar o carro, procurar o que estava ruim, aproveitar o que estava bom. Então, gurizada, pronta aí a primeira parte da estrutura do meio aqui, né? Agora falta fazer a parte de trás aqui e depois quando a gente for mexer lá na frente, lá tem que completar, né? Fazer a união ali, né? Fazer vir junto, né? Mas aí quando for fazer aquela parte lá, ainda vou desmontar a frente ali para fazer tudo certinho. Acho que agora eu vou lidar nessa parte de trás aqui, né? Para deixar essas partes estruturais do meio prontas ainda. Evidente que ela não tá fixada no lugar ainda, né? Mas já tá fabricada e já tá no jeito, né? Acho que essa aí a gente não precisa mexer mais, claro, né? Aí antes de fixar, a gente vai pintar tudo, né? Bem certinho, né? Para deixar a peça protegida, devidamente tratada, né? E aí vamos para a parte de trás ali também, na parte da lateral ali, né? Provavelmente vou ter que desmontar os eixos ali, né? Para fazer essas partes ali, né? Mas vamos lá. Enquanto tá rolando ali os trabalhos no Citroën, tem outras coisas acontecendo na parte da preparação em pintura também. E a gente acabou de receber aí um velho conhecido nosso, a gente finalizar a pintura dele, né? E vocês vão poder acompanhar o processo completo, né? Tudo que aconteceu nesse projeto aí a partir de agora. Aí, gurizada, olha o que chegou aqui, voltou pra oficina, o Palão. Gabriel deu aqui, ele tá lendo a preparação, dá uma olhada aqui, ó, a pintura como é que ficou, ó. Olha aí, ó, olha que da hora. E agora voltou pra cá pra fazer as faixas nele, né? Olha aí, agora é mascarar e fazer a pintura das faixas aí, né? Depois vai estar pronta a pintura, mas olha só o detalhe do alinhamento aqui, ó. Olha só como é que ficou, ó. Se liga. Tá aí o cara, ó. Dá um salve aí, ó. Isso aí, ó. Já vamos ver como é que ele vai ficar pronto. Gurizada, esse carro aí, ele tem uma história que eu acho que muitas pessoas aí vão se identificar, né? O carro era do vô do nosso cliente aí. Ele já tinha feito uma restauração antigamente aí que demorou muito tempo, né? Deu bastante dor de cabeça naquela restauração lá, demorou bastante para ficar pronto o carro, né? Enfim, ficou pronto o carro aparentemente estava muito bonito, né? Muito íntegro assim, sabe? Tudo brilhando, né? Tudo encaixado perfeitamente ali, né? Tudo bonitinho, né? Só que pouco tempo depois começaram a aparecer algumas bolhas na pintura, mas muito pouco tempo depois mesmo, né? Acontece que passou um tempo e o cliente deu uma enroscada na traseira do carro, né? Nada muito grave, mas foi o suficiente para ele resolver fazer uma repintura geral. Então ele levou numa oficina para corrigir, né, essa batida aí que ele teve na traseira, né, que foi só
um raspão mesmo e refazer a pintura do carro, né? Fazer essa repintura geral. Só que aí o carro pintado, ele nos procurou dizendo que não tinha ficado do jeito que ele queria e aí queria que a gente fizesse esse trabalho aí, né? A princípio a ideia era só fazer essa repintura aí, só que quando o carro chegou pra gente aí, a gente já notou que tinha de novo umas bolhas aparecendo na pintura. Então acompanha aí para vocês entenderem o que a gente acabou tendo que fazer. Fala, gurizada, se liga só, olha o que chegou para nós aqui, ó. O palão aí, ó, preparadinho. A gente vai fazer uns remendos nele aqui, recém foi pintado, não foi aqui, né? Começou a aparecer algumas bolhas aqui nele e o cliente trouxe pra gente aí pra gente resolver essas partes aqui. Então, a princípio tem esse remendo aqui pra fazer, né? A gente vai refazer esse pedaço aqui do outro lado, tá? Ó, os dois casos aqui são semelhantes, né? Essa parte aqui da lateral atrás da porta aqui, né? Então começou a levantar algumas bolhas aqui, a gente vê que foi feito um remendo aqui. E tem uns furinhos, tá? E é esses lugares aqui que começam a aparecer. Daí você imagina o carro depois de pintado, depois de uma pintura geral, precisar ter que fazer todo esse retrabalho aí, né? Aqui tem remendo, a gente vai precisar substituir uma peça maior desse lado aqui. E aqui nesse lado aqui que eu mostrei antes, a mesma coisa, tá? Tem um remendo aqui, ó. Então a gente vai fazer uma parte maior também, para chegar na lata original do carro aqui, né? Ó, você consegue ver aí onde é que ficou furinhos aí, né? Então a gente vai ter que avançar um pouco mais para cá para fazer esse reparo aí. Olha só, eu já cortei o pedaço aqui que estava oxidado, né? A parte de cima aqui, né? Tinha sido feito um remendo nessa parte e na parte de cima aqui ele já estava abrindo bolha, tá? Esse aqui é o remendo, o pedaço que estava ali, tá? Que eu cortei, né? Você vê, olha só, tinha sido feito um remendo aqui, um retângulo, né? Na parte aqui que apodreceu, nessa parte aqui acumula umidade, né? Normal, né? A ferrugem estava vindo dessa parte para fora aqui, né? Na chapa de fora, né? E o pessoal preencheu provavelmente algum furinho que ficou aqui, ó, e não fez um remendo, né? Então, ó, eu já fabriquei a parte aqui antes de cortar, né? Já tá tratada a parte interna. Eu vou terminar de fazer o corte dele aqui, né? Onde a gente vai encaixar para acomodar ele bem certinho aqui. E aí depois vamos tratar essa parte interna aqui antes de colar o remendo, tá? Então, galera, tá vendo? É por isso que eu sempre falo que numa restauração, num serviço desse nível aqui, a gente não pode arriscar, se tá aparecendo um furinho ali por causa de um ponto de ferrugem, só preencher com solda. Porque se tá aparecendo por fora aquilo ali, é porque por dentro já tá bastante comprometido. Você imagina tudo que já foi gasto nesse carro aí e agora precisar fazer o remendo mais uma vez, porque a parte de dentro estava podre. Aí você imagina agora, eu só fecho o furo, pinta o carro, aí 6 meses depois acontece de novo a mesma coisa de aparecer bolha, porque não é só aquele furinho ali que está aparecendo. Como eu falei antes, se está aparecendo furinho ali, é porque por dentro já está muito comprometida a peça e não vai resolver. Isso aí só vai adiar um pouco, e às vezes nem tão pouco, né, como a gente viu.
Gurizada, eu acabei de lançar o meu terceiro curso online, o curso Solda para Funilaria. É o nosso curso mais acessível e está com preço de lançamento muito bom. Por menos de 70 centavos por dia, você vai aprender técnicas de solda MIG, TIG, solda com maçarico, focado totalmente em restauração, customização e funilaria de veículos. Do zero ao avançado, atende perfeitamente quem nunca teve contato nenhum com solda, até profissionais com experiência que já trabalham na área e querem melhorar suas habilidades. Você vai aprender também como corrigir o empenamento que a chapa sofre depois da solda, vai saber também como evitar que isso aconteça, rebatimento, acabamento e muito mais. O curso Solda para Funilaria tem acesso vitalício e eu vou continuar acrescentando conteúdo ao longo do tempo. E você, claro, vai ter acesso a esse conteúdo novo e vai poder se atualizar sem nenhum custo adicional. Aproveita esse preço promocional de lançamento. Tem link aqui na descrição. Olha aí, ó. Aparentemente não tem nada de muito estranho nisso aqui, porém, essas partes aqui foram onde estava levantando bolhas. Você pode pensar que talvez só limpando bem isso aqui, depois tratando a chapa e aplicando material aqui seria suficiente, né, para consertar aqui, né? Mas a gente não vai arriscar, porque aparentemente, como do outro lado lá, tava vindo de dentro para fora, né? Então, vamos fazer um remendo maior aqui, trocar esse pedaço aqui, a gente vai substituir essa parte aqui, né? Vou fazer tudo novo isso aí, para não correr o risco de ter que fazer mais uma vez, tá? Então, gente, ó, esse carro aí já deu muita dor de cabeça pro cliente, né? Já gastou muita grana. Eu entendo que o cliente que está restaurando um carro, ele não tem problema com grana. Mas não é sobre isso aí, é sobre um compromisso de fazer um serviço de qualidade. Até porque, até então, a grana que ele estava gastando nem era com a gente. Eu sempre falo pra gurizada aqui que o cliente, quando quer restaurar um carro, ele tem um sonho. O processo também tem que ser agradável. A gente tem que trabalhar com responsabilidade para esse sonho aí não virar pesadelo. Eu sei que na grande maioria das vezes uma restauração dá mais dor de cabeça do que alegria para o cliente. Eu já vi muitos relatos aí de gente que pegou o ranço do carro por causa de uma restauração problemática. Então a gente tem que oferecer um serviço de qualidade, com durabilidade e uma experiência diferenciada para os clientes. Só que nesse caso aí, para garantir esse padrão, foi necessário dar um passo atrás.
O Opala ele já estava repintado, já tinha feito 3 vezes a restauração do carro, né? E aí quando fez a funilaria dele, apareceu mais coisas e por experiência de algum tempo já que a gente tem nesse ramo, a gente trocou uma ideia com o cliente, né? Eu expliquei para ele o que poderia acontecer, a gente fazer a pintura, ficar bonito, deixar tudo esticado o carro, fazer um alinhamento bacana e correr o risco aí dele ir para uma quarta, que já era a quarta que a gente iria fazer, aí ia ficar ruim, né? Imagine só o tempo que ficou dentro de uma oficina um carro desse. Então a gente optou por fazer o serviço certo, né? Arrancar todo aquele material que estava em cima, decapar o carro, procurar o que estava ruim, aproveitar o que estava bom, aquilo que estava ruim tirar, né? Não permitir que aquilo continuasse a estragar no futuro, né? E aí a gente partiu daí, conversando, trocando uma ideia, ele se conscientizou, né? E aí a gente acabou optando por essa metodologia, né? Que é mais fácil e mais garantida, né? Para não ter perigo aí no futuro de um retrabalho. Então foi feita a remoção de toda a pintura, tiramos todo o material, fizemos o tratamento da chapa, deixou ele prontinho, preparado para aplicar o Primer Epoxy. O detalhe do Primer Epoxy, ele não há necessidade de wash primer. Ele é um primer desenvolvido para aplicação em cima da própria chapa. O carro tem sim umas funilarias, tem alguns detalhinhos, porque depois que removeu aí aparece tudo. Então a gente vai aplicar o epóxi antes da funilaria para poder ficar o carro isolado, para não ter mais nenhum perigo aí de oxidação, de ocorrer uma ferrugem ou um zenab que aparecer aí, né? A própria umidade do ar, ela acaba agredindo a chapa. Então vamos aplicar o Primer Epoxy, que ele é feito para isso, e a partir daí vamos dar início à preparação. Gurizada, então vamos lá para a segunda parte aqui, ó. Eu já fiz isso, é uma parte chata aí, porque tem que fazer em partes, né? Lugar ruim de trabalhar, lugar ruim de mostrar. Então agora a gente vai trabalhar marcação dessa parte de fora aí, né? Vamos marcar ele, né? Vamos começar a fazer os cortes, os ajustes para deixar tudo bem certinho. E aí depois vamos começar o ponteamento aí, tá?
fizemos toda essa parte de preparação com muito cuidado, com muita cautela, né? Manter um nivelamento bom no carro, porque ele tem um histórico de família, o carro, né? O cliente disse que era do avô, esse é um carro que não vai sair da família, então por todo esse histórico a gente optou por fazer um serviço que o carro merecia, né? É um carro bonito, uma cor bonita, né? E aí demorou aí um pouco mais, né? Porque fazer um carro para ele se tornar um car show aí, né? Um show car aí, vamos dizer. Demora, né? Dá mais trabalho do que se fazer um serviço convencional aí, um retoque, até um carro de linha aí, um carro mais novo, né? Então acaba demorando um pouco mais, né? A gente demorou aí em torno aí de umas 20 semanas, né? Para preparar todo esse carro, deixar ele nivelado primeiramente, depois esticado e deixar ele bacana para fazer a repintura.
Bom, depois que o carro estava todo preparado, né, deixamos aí o carro esticado, alisado, pronto para pintar. Fizemos uma pintura especial no carro, né, uma cor desenvolvida junto com o cliente, bem próximo do original, mas com alta qualidade devido ao produto que foi usado. E aí a gente fez com várias demãos de verniz aí, porque também a gente, entendendo que o carro merecia e o histórico do carro, a gente fazia uma pintura aí com várias demãos, foram 12 demãos de verniz, né? Aí para fazer um polimento sem granulação, deixar o carro liso, uma pintura espelhada, né? Essa era a ideia. O modelo dele saiu com faixas, né? A traseira dele é pintada de um preto fosco, né? Existem pessoas que aplicam o preto vinílico, né? Nós não, a gente fez o carro com base poliéster, o verniz, ele é um verniz fosco, né? Um verniz cerâmico, também de alta qualidade, aí usada nos carros que o mundo aí, os carros especiais aí que saem já de fábrica fosco, né? Acetinado, então a gente optou a usar o verniz. Aí é uma faixa traseira, a traseirinha dele é pintada de preto, tem os recortes ali, né? Pega um pedaço da tampa traseira e as duas faixas do capô. No capô foi feita as duas faixas também, com verniz fosco, então ficou padrão daquilo que o cliente tinha nos pedido, a gente entregou.
carro ficou tão legal que ele ficou em destaque numa exposição comemorativa de aniversário da concessionária Chevrolet. E vocês vão ver ele montado a partir de agora. Isso aí, gurizada, obrigado para quem assistiu até aqui. Comenta aqui o que você achou do serviço. Comenta se você tá gostando desse novo formato dos vídeos aí também. E se você quiser ter acesso antecipado aos próximos episódios, você pode fazer que nem essa galera aí, ó, e se tornar membro aqui do canal. É bem baratinho, você vai ter acesso antecipado aos vídeos, vídeos exclusivos para membros e de quebra você dá uma baita força pra gente. Beleza? Até o próximo.